Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, vamos dar continuidade na nossa apostila de língua portuguesa? Vamos lá? Página 27 de português. Vocês se lembram da lenda, do conto, na verdade, da onça e do bode? Sim, né? Quem levou a melhor naquele conto? O bode foi mais esperto. Então, agora nós temos um desafio para fazer. E muito fácil, hein? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis de escrever, vão escolher o local para começar a cobrir o pontilhado. O desafio é o seguinte: não vale ficar tirando o lápis do lugar. Começou aqui, vou continuar, tá? Sem tirar o lápis, tá bom? Esse é o desafio. Na número 5, copie com letra cursiva o trecho do conto A Onça e o Bode. O trecho é esse aqui. Amigo bode, como foi que você matou essa onça? Ora, matando. Então, aqui tem 3 conjuntos de linhas, de pautas. Por quê? Porque depende do tamanho da letra de cada aluno, tá? Se vocês conseguirem escrever a primeira frase aqui e a segunda aqui, esse trio de linhas aqui, por último, vai ficar sobrando, não tem problema. Agora, se vocês precisarem desses 2 grupos de linhas para escrever a primeira frase, vocês podem estar utilizando esses 2 aqui. E esse último, vocês escrevam a última frase dentro dele, tá? Depende do tamanho da letra de cada um, tá bom? Capricho, comecem escrevendo, lembrando, as letras maiúsculas começam aqui em cima e vem até essa aqui do meio. Nós utilizamos em quantidade menor a linha de baixo, somente para, por exemplo, a letra G, que a perninha do G desce, né? Nessa frase aqui, só a letrinha G. As demais vão ficar aqui, ó, ou aqui em cima, no caso do A, que é maiúsculo, né? Do B também, e as demais vão ficar na linha do meio. Prestem atenção nesse detalhe, tá? Vamos lá. Agora, virando a página 28, relato de experiência pessoal. Olhem essas imagens. O que vocês estão vendo? Prestem bem atenção. Aqui nós vemos um vovô e uma vovó sentados em confortáveis cadeiras de balanço. E o que eles estão pensando? O que eles estão recordando? Qual fase da vida deles que eles estão recordando? A fase da infância, quando eles eram crianças, assim como vocês, né? As crianças podem trazer muitas coisas legais para se divertir, podem fazer. E você? Do que você gosta mais? Você gosta mais de ver TV, de se distrair com a internet, de brincar ao ar livre? O que você gosta mais? E os livros? Quais são os seus livros preferidos? Só com imagens e textos, os que têm quadrinhos? Conte para nós. Qual a sua preferência? Agora, na página 29, nós vamos trocar ideias. Você vai conhecer um relato de experiência pessoal escrito por uma autora de livros infantis. Ela vai contar fatos de sua infância, isto é, suas memórias, o que ela traz na lembrança. Número 1. O nome do texto que vamos ler é A Suzy é Minha. Quem você imagina que seja a Suzy? Quem será que é a Suzy? Número 2. A escritora conta que guarda uma foto da Suzy. Será que suas memórias são boas ou não? Será que a Suzy é uma boneca? É uma cachorrinha?
É uma gatinha? É uma criança que era sua amiga na infância? Quem será que é a Suzy? E será que essas memórias que a escritora conta, será que são memórias boas ou não? Agora nós vamos fazer a leitura e vocês vão descobrir quem é a Suzy. A Suzy é minha. Quando eu era criança, fazia comidinha em fogões de tijolos empilhados no chão do quintal. Eu brincava de pega-pega em cima de árvores. Na porta da escola, além de pipoca, tinha puxa-puxa e raspadinho. Quando eu era criança, não existia internet, nem tablet, nem e-mail. Quando eu era criança, não existia canal para criança na televisão. E a televisão que existia não era para a criança assistir o dia todo. Quando eu era criança, não existia Barbie ou bonecas mundialmente desejadas. Mas preste atenção! Todo mas em toda história é uma coisa importante, porque pode ser aquilo que vai te fazer feliz. Quando eu era criança, existia a Suzy. E quando eu era criança, além da Suzy, eu tinha minha mãe, que costurava roupas maravilhosas para minha boneca, na mesma máquina de costura em que ela fazia vestidos. Uma vez ela costurou para mim um vestido que tinha uma bola furada nas laterais, um círculo vazado, que eu nem sei explicar muito bem como era. Talvez só quem saiba entender essa moda dos anos 70 seja a cantora Vanderleia. Em um Natal, eu e minha irmã ganhamos uma casa para as nossas Suzys morarem e serem felizes. Nossas Suzys eram irmãs também, como nós duas, e a casa era para as duas dividirem. Acho que tinha alguma mensagem da minha mãe para nós duas nessa coisa de dividir a casa. Mas agora não vou sair da história que estou contando só por causa disso. A casa era de acordo com a escala de tamanho da minha memória, maior do que o meu quarto, o que era mágico, já que ela ficava guardada dentro de um armário de brinquedos que ficava dentro do meu quarto. Era uma caixa de madeira branca que abria um dos lados pelo meio, formando uma letra U. Ela tinha um quarto com armário e cabides, e em cada um dos cabides tinha um vestido que minha mãe costurou para as nossas bonecas. Tinha uma cozinha com fogãozinho, tinha uma sala com sofá e, maravilha das maravilhas, tinha perucas para minha Suzy. Depois de um tempo, a casa da Suzy foi morar no porão da nossa casa. Mas não pense você que isso foi um rebaixamento para a Suzy. O porão da nossa casa era o lugar onde eu, minha irmã e meu irmão podíamos fazer tudo aquilo que a gente não podia fazer dentro de casa. Tipo, rabiscar paredes com canetinhas coloridas, enfiar nossas mãos em latas de tinta para depois deixar nossas mãos impressas na parede, ouvir músicas no último volume e bagunçar tudo. O porão era tipo um território cercado por arame farpado, onde os adultos não mandavam, e todas as besteiras que as crianças fazem e imaginam podem viver livres e soltas. Só tenho foto da minha Suzy, e esse porão virou depois escritório do meu pai, e o lugar que, de acordo com a escala de tamanhos da minha memória, é maior do que a casa da Suzy, tanto em espaço quanto em histórias, mas isso já seria um livro, e livros não cabem aqui. Essa história foi escrita por Blandina Franco. A Suzy é minha, blog das leiturinhas. Blandina Franco nasceu na cidade de Barretos, no estado de São Paulo. Viveu entre livros desde criança. Quando tinha mais de 40 anos, descobriu que gostava mesmo era de escrever histórias infantis. Começou então e não parou mais.
Ela cria as histórias e José Carlos Golo faz as ilustrações. Os dois têm mais de 30 obras publicadas. Que legal essa história, hein? Esse relato. O que vocês acharam das Memórias de Blandina Franco? O que elas relatam para nós? O que vocês observaram com todo esse relato de Blandina? Vocês gostaram? Quem era a Suzy? Vocês já viram uma Suzy? Sim ou não? Então, como vocês perceberam, essa história que nós acabamos de ler é o relato de uma experiência pessoal de uma pessoa, tá? É a pessoa, imaginem a avó de vocês contando fatos que ela se lembra da infância, tá? Então, esse texto que nós lemos agora não é uma história inventada, é o relato de uma pessoa contando parte do que ela viveu na infância, de quando ela era criança. A Suzy é minha. O que era a Suzy? A Suzy era uma boneca. Olha só, a Suzy era uma boneca. Vamos fazer as atividades então sobre esse texto? As Memórias de Blandina Franco narram fatos de qual época da vida dessa autora? De qual época da vida dela que relata esse texto? Época da infância. Número 2. Copie o trecho do texto em que você se baseou para responder a questão 1. Como que vocês chegaram a essa conclusão, que é a época de quando ela era criança? Observem o início do texto. A primeira frase começa com as seguintes palavras: quando eu era criança. Então, o texto relata sobre a infância de Blandina, né? Muito bem. Agora, na página 32, vamos lá. Quem era a Suzy nas Memórias de Blandina Franco? Quem era? Era a boneca. Número 4. Por que a autora não via televisão nem usava a internet quando era criança? Por que será? Naquela época, não havia canal para crianças e não existia internet, vocês sabiam? Por isso que ela não assistia canal infantil na televisão, porque não existia, né? E ela não acessava a internet porque não havia internet naquela época. Número 5. O que a mãe fazia que deixava a Blandina encantada? O que a mãe dela fazia? Escrevam aqui. Número 6. Do que era feita a casa das bonecas de Blandina e de sua irmã? Era feita de qual material? Número 7. Por que a autora gostava tanto do porão da casa? Por quê? Agora eu pergunto para vocês. Responda oralmente. Então, oralmente é só falando, não precisam escrever. A infância de Blandina, que é contada nesse texto, foi boa ou não? E por quê? Número 9. Nos relatos de experiência pessoal, quem narra os fatos é quem os vivenciou ou outra pessoa? Nesse caso aqui, quem que está relatando a história? Blandina. E quem foi que viveu essa fase da infância, brincando com a boneca Suzy, brincando no porão? Também foi a Blandina, né? Número 10. Os relatos de experiência pessoal são inventados ou são verdadeiros? Relato de experiência pessoal é aquilo que a pessoa viveu, aquilo que ela vivenciou. Então, são relatos
verdadeiros. Muito bem, na nossa aula de hoje de português, então, nós conhecemos um pouco o relato pessoal de Blandina Franco.